Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre o microscópio óptico. O microscópio óptico é um instrumento que possui lentes especiais que servem para ampliar a visualização de um determinado objeto de tamanho reduzido, que dificilmente seria possível observação a olho nu. Geralmente, o microscópio óptico ele é composto por duas lentes, tá? Uma lente ocular, que é essa daqui, que é onde você coloca seu olho, e as lentes objetivas que estão aqui, tá? Que você pode girando aqui, né? Essa peça que eu tô girando chama-se revólver. E você vai mudando a lente objetiva que você quer, conforme o aumento que você quiser. Por exemplo, esse microscópio, né, esse é o menor aumento dele. O menor aumento ele aumenta 64 vezes. Aí eu tenho o aumento médio, que é esse, que é de 160 vezes, e o maior aumento, que é o de 640 vezes, tá? Esse microscópio, ele possui esse braço, né? Aqui que a gente chama de mesa ou platina, aqui eu tenho umas presilhas, né, para segurar a lâmina. A lâmina é essa peça de vidro onde eu vou colocar o material biológico. Aí eu coloco o material biológico aqui e prendo na peça, prendo nessa presilha, nessas duas presilhas aqui, tá? Para ele ficar paradinho. Então a mesa ou platina. Aqui a gente tem um parafuso, né, que é chamado parafuso macrométrico. Na verdade, são dois, tem um do outro lado aqui. E esse parafuso macrométrico, ele serve para movimentar a mesa, tá? Então, para dar o foco, ó. Eu subo e desço, tá? Aí eu movimento a mesa e dou o foco que eu preciso. Aqui é a fonte de luz, né, onde eu posso, ó, ligar e desligar. Então, essa fonte de luz, ela tem que atravessar o material biológico que está aqui. Por isso que esse material biológico ele tem que ser um corte muito fino, porque a luz tem que atravessar para a gente poder enxergar as células, né? Que seria o objetivo do microscópio, nesse caso, a gente observar as células, tá? Então, as partes principais do microscópio são essas. A invenção do microscópio aconteceu em 1591 pelos holandeses Hans Janssen e seu filho Zacarias. Eles eram fabricantes de óculos, olha só. Esse óculos é bem antigo, deve ser dessa época mais ou menos. Mas ó, tá vendo? Uma lente grossa. Então eles mexiam, eles trabalhavam fabricando óculos. Então eles usavam as lentes. Então foi fazendo essa fabricação de óculos, utilizando lentes, que eles inventaram esse microscópio para poder observar objetos pequenos. Para vocês verificarem como o microscópio amplia a imagem, olha só, eu tenho aqui a patinha de um inseto, tá? Vamos ver agora no microscópio como ficaria. E essa ampliação é a menor, tá? Desse microscópio, de 64 vezes. Olha, dá para ver até as cerdas, né? Da pata desse inseto. Bem legal, né? E aqui a ampliação é de 160 vezes. Olha, com mais detalhes. Então, cada vez que a gente aproxima mais detalhes a gente vê. Há também os microscópios eletrônicos, que permitem um estudo mais detalhado da estrutura interna da célula, podendo proporcionar aumentos de 5.000 a 100.000 vezes. Bem diferente, então, desse óptico, né? Que no caso desse nosso aqui é 640 vezes o máximo que ele aumenta, tá? Existem outros microscópios ópticos que pode ter um aumento maior. Então, nós vamos observar aqui, pessoal, as células, ó, da cebola, tá? Aí eu vou explicar para vocês qual é
a técnica que nós vamos usar para montar essa lâmina e como é que são as células da cebola, qual é o formato que elas possuem. O que vocês acham? Que formato que elas têm? Que estruturas a gente vai poder enxergar olhando no microscópio? Vamos lá então a essa técnica. Então, pessoal, tem que ser um corte bem fino. E a cebola é fácil, porque se a gente cortar um pedacinho aqui da casca, né, você retira essa parte da casca, né, mais grossa. E se você retirar esse pequeno pedaço, olha, você vê que sai uma película, uma pelezinha. Essa parte bem fininha. Eu vou colocar aqui na lâmina. Se eu colocar assim direto no microscópio, né, eu posso sujar a lente do microscópio. Então, eu preciso usar uma lamínula, que é uma outra lâmina muito fina de vidro também, e colocar por cima, tá? O que a gente costuma fazer é colocar aqui, pingar um pouquinho de corante nessa lâmina para poder visualizar melhor as células, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Olha, aqui eu estou no menor aumento, tá? De 64 vezes. Eu já consigo ver as células da cebola. E aqui está sem corante. Só para vocês verem a diferença que é com corante e sem corante. Aqui está sem corante nenhum, tá? Aqui já é um aumento de 160 vezes. E ela tá amarelada por causa do iodo, tá? Que tem essa coloração. E aí a gente consegue ver o formato dessas células da cebola com uma melhor visualização. Aqui, pessoal, nessa lâmina, eu vou colocar um corante simples, tá? Coloquei o corante, retirei um excesso e vou colocar por cima do material uma lamínula, né? Que é essa lâmina menorzinha de vidro aqui. E vamos agora olhar no microscópio como é que fica. Coloquei o material biológico aqui na mesa do microscópio e agora eu vou olhar na lente ocular, tá? Antes disso, eu tenho que mexer aqui nesse parafuso para movimentar a mesa para dar o foco. Esse aumento que eu coloquei é de 64 vezes, tá? Vamos ver como é que... E agora eu vou trocar aqui, né, a minha objetiva para um aumento de 160 vezes. Vamos ver. Então, as células, ó, ficaram maiores. Eu consigo até observar o núcleo das células. Olha, dentro desse retângulo que é a célula da cebola, dá para visualizar uma estrutura arredondada. Então, é isso, pessoal. Hoje vocês viram um pouco sobre microscopia e as células da cebola. Então, o conjunto dessas células, né, que são iguais, que a gente está vendo aqui no microscópio, forma o tecido. O tecido, então, são células semelhantes com as mesmas funções. Até mais, pessoal. Um grande abraço a todos.